Imagine uma estratégia que sempre te dá lucro. Todas as operações que você abre, você tem certeza que aquela operação vai fechar no positivo, até porque você está disposto a fazer o que for para que aquela operação feche no positivo. Como que isso poderia acontecer no mundo real? Como que nós poderíamos criar ou pensar uma estratégia nesse formato, onde todas as operações são positivas e nós ganhamos muito dinheiro de forma tranquila, despreocupada e apenas, né, utilizando o mercado financeiro como se fosse um caixa eletrônico, onde passamos lá, imprimimos o nosso dinheiro, pegamos o nosso dinheiro, colocamos no bolso e vamos para frente sem nunca se preocupar em fechar em uma operação negativa. Bom, esse tipo de estratégia, para você que já tem um pouco de tempo de mercado, você sabe que é estranho eu falar isso para você. Até porque eu, Diógenes, sempre me posicionei a favor de uma postura ética com você, uma postura responsável. Eu não estou aqui para te vender ilusões, né? Para te falar de mentiras, para te falar de coisas, enfim, que não funcionam, tá? Mas existe sim formas de você gerar resultados de forma completamente com 100% de taxa de acerto, tá? Sem se preocupar com o resultado, sabendo que vai gerar resultado no médio prazo, no curto e médio prazo, talvez dependendo das condições do mercado. E é exatamente disso que eu vou te falar nesse vídeo. Na prática, o que eu quero te falar é de como em que situação que nós podemos utilizar estratégias de preço médio. Você talvez já tenha ouvido falar de preço médio, que basicamente parte do princípio que se eu comprei um ativo por 10, ele cai para 8, eu vou lá e compro mais um pouco, e assim a média entre preços, né, desses dois preços acaba melhorando o posicionamento. Depois, se o mercado cai para 7, eu compro mais um pouco. Depois, se o mercado cai para 6, eu posso comprar mais um pouco. E assim eu vou comprando cada vez mais conforme o mercado vai se movimentando contra. E com isso, é claro, eu vou melhorando o meu preço de posicionamento médio entre todas as operações. Existe situação específica onde o preço médio pode ser utilizado. E existe situação específica onde o preço médio não é recomendado que seja utilizado. Vou te mostrar exatamente isso agora na tela. Vamos dar uma olhada. Para te mostrar isso, tá? Eu estou com o meu robô aqui e eu configurei ele para fazer uma estratégia de preço médio. Então eu vou te mostrar isso, eu acho que melhor do que qualquer coisa. Vamos colocar aqui para rodar, para funcionar o robô. O que está acontecendo aqui? Nesse momento, nós temos um robô que ele opera de forma aleatória, tá? Então ele faz uma compra de forma sem qualquer critério. Ele apenas entra comprado e assim ele vai intercalando. Vou soltar um pouco aqui o teste para você ver conforme o mercado vai se desenvolvendo. Então, olha só, vamos entender essa lógica aqui. Nós tivemos aqui uma operação de compra, o mercado foi contra, aqui foi feito mais uma compra, entre as duas operações foi realizado o lucro. Então, aqui foi entrada, B de compra, aqui foi entrada, B de compra, e aqui foi o S, né, de sell. Então, B de buy, né? B de buy e sell. Aqui basicamente foi o lucro, a realização do lucro. E aqui o robô já fez uma operação de venda, tá? Então vamos soltar o teste. Olha lá. Então ele fez uma primeira parte de uma venda aqui, uma segunda parte da venda aqui, e o alvo das operações está aqui. O que o robô está fazendo na prática? Cara, ele vai entrar posicionado, né? Olha lá. Espera cair mais um pouco. Ok. Então o que nós temos aqui nesse caso? Nós temos uma estratégia de preço médio. Conseguimos observar. Aqui foi a primeira parte de uma compra, aqui mais uma compra, aqui mais uma compra e aqui mais uma compra. Então temos aqui 4 compras nesse caso, tá? E aqui nessa linha vermelha está o alvo das operações. Então o que acontece? Quando o mercado voltar até a linha vermelha, ele encerra as 4 operações, essa aqui fecha no prejuízo, essa fecha um pouco no prejuízo, essa fecha um pouco de lucro e essa fecha com bastante lucro. E entre as 4 operações, essa vai ser uma operação positiva. Ok? Muito bem, vamos soltar aqui o robô para você ver. E aí, o que é uma estratégia de preço médio? Só lembrando de um detalhe. Aqui, nesse caso, não tem nenhum tipo de filtro. Não tem nenhum tipo de limitação da estratégia. Ah, vai comprar quando acontecer isso, ou quando acontecer Y, quando acontecer X. Não. Ele simplesmente vai operar o tempo todo, tá? E ele vai executar as operações de acordo com o gerenciamento de risco. Muito bem, olha só, vamos dar uma olhada nisso, você vai entender. Aqui foi a compra,
Essa operação especificamente fechou negativa. Aqui foi uma compra, também fechou negativa. Essa fechou positiva. E essa fechou muito positiva. Entre as 4 operações, teve lucro. Tá? Então, isso é uma estratégia de preço médio e a gente pode observar o que acontece. Olha só, o robô ele não está analisando o mercado, ele não está fazendo nada disso. Ele está só fazendo o seguinte, cara, se eu vendi, o mercado subiu, eu vendo mais, eu vendo mais, eu vendo mais, vou vendendo, tá? Conforme o mercado vai subindo. E aí, eventualmente, o mercado faz uma retração e aí eu ponho o dinheiro no bolso, fim da história e é isso, ponto final. Tá bom? Qual que é o resultado disso? Bom, nós temos uma curva de crescimento, que eu vou te mostrar aqui. Nós temos uma curva de crescimento nesse formato, operações consecutivas positivas e etc. E agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Vamos olhar aqui pelo gráfico diário, o que está acontecendo no gráfico diário. Tá? Esse aqui é o mesmo robô. Veja bem, a estratégia de preço médio, ó, tudo isso aqui são operações, tá? A gente pode ver setinhas, ó, todas essas setinhas são compra, compra, venda, venda, compra e assim por diante, ok? Então a gente pode observar que o robô vai fazendo operações, tá? De forma aleatória, comprando, vendendo. Ele comprou, vou mostrar isso aqui, ó, fez uma venda, fechou a operação. Quando a linha vermelha está acima do preço, é porque foi uma compra, né? Quando a linha vermelha está abaixo do preço, é porque foi uma venda. E assim o robô vai operando, vai comprando e vendendo de forma indiscriminada. E acredito que com isso você já entendeu a lógica por trás. Muito bem, vou dar uma pausa aqui. O que nós temos aqui? Nós temos o cenário perfeito. Isso aqui são 30 dias, tá? Isso aqui é o mês de janeiro de 2024. Nós temos o cenário perfeito para uma estratégia que utiliza preço médio, que é um mercado lateralizado. Mercado lateral é o mercado perfeito para utilizar a estratégia que tem preço médio ou até martingale, né? Que na prática são 2 variações de preço médio. Tá? Então, enquanto o mercado está lateralizado, a estratégia performa, ela desempenha muito bem. É sempre, vou mostrar para você aqui, ó. Olha só, o que está acontecendo? Vamos voltar desde o começo. O que está acontecendo aqui nesse caso? Tá? Começou, ó, foi compra, 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 fechou, operação, fez várias operações aqui no meio do caminho, eventualmente fez uma operação que demorou um pouco mais para se concretizar, mas ela foi lá e concretizou, e aqui ele operou de novo, comprando, vendendo, várias operações aqui com as setinhas para cima e para baixo, e aqui também, e assim ele foi operando. Tá? Mas, de forma geral, como a gente pode observar, no gráfico diário ele não saiu do lugar. Ou seja, ele se manteve dentro dessa lateralização aqui, ó, bem marcada. Certo? Cenário perfeito para preço médio. Mas o que acontece quando o mercado ele pega uma direção? Ele rompe para um lado, para cima ou para baixo. O que acontece com a estratégia de preço médio? Bom, aí nós podemos ter um problema. Porque aí aquela operação que você foi aumentando o tamanho do lote, ela pode se transformar em um problema, porque o mercado pode demorar muito para voltar. Ou ele pode não voltar mais. Pode acontecer do mercado simplesmente não voltar mais. Então a gente pode observar pelo gráfico diário aqui, ó, ele estava lateralizado e aqui ele já começou a mudar, ó. Aqui lateralizado. E agora, o que aconteceu? Ó, ele já rompeu para baixo do ponto de suporte no gráfico diário. Vai cair? Pode ser, não sabemos ainda. Mas a condição do mercado que estava presente nesse momento aqui de lateralização já não é mais a mesma condição que está aqui. Pode ser que o mercado lateralize de novo? Pode ser. Mas na prática, é importante entender exatamente essas mudanças de comportamento do mercado. Assim que o mercado pega uma direção, a estratégia de preço médio começa a perder performance, ela começa a sofrer. Né? Vamos ver aqui como é que está esse resultado? Olha que curva bonita. Ou seja, isso aqui é o gráfico de uma estratégia que tem preço médio, por exemplo, como a sua técnica principal, ou única técnica, né? Gerenciamento de risco. Se o mercado vai contra, você vai adicionando operações, quando o mercado volta, você põe lucro no bolso. Porém, eventualmente, o que pode acontecer é do mercado pegar uma direção, entrar em uma tendência de alta ou de baixa, tá? E a partir daí, você pode facilmente devolver muito desse lucro aqui em 1, 2, 3 operações. Portanto, veja bem, eu sou um grande
eu gosto muito de estratégias de preço médio, certo? Gosto de estratégias que têm essa abordagem, porque eu acho que isso é uma coisa muito legal e eu acredito que existe uma vantagem matemática em cima de estratégia de preço médio, porém tem que usar com cuidado, com muito cuidado. Você precisa saber exatamente em que situação usar e você precisa saber o cálculo da estratégia de preço médio deve estar na sua cabeça, deve estar no seu plano antes de você entrar na operação. Tá? Por que antes? Porque você deve incluir a ideia do preço médio no teu cálculo, né, antes de você conseguir se posicionar. Caso contrário, você vai ser pego de surpresa. O que nós estamos vendo aqui nesse momento? Olha só, dá para a gente perceber como o mercado esteve lateralizado aqui, e agora já pegou a direção de alta. Pode ser que o mercado caia? Pode ser. Mas a gente consegue observar como aqui, nesse caso, já estamos falando de uma outra condição de mercado, tá? Onde existe uma direção mais forte, mais clara, predominante. Pode ser que o mercado volta, mas imagina só. Às vezes acontece o quê? O mercado volta um pouco, não chega a atingir o alvo da operação, e aí depois ele retoma e continua subindo. E muita gente quebrou, né, perdeu muito dinheiro e quebrou mesmo no mercado financeiro, com a alta do CHF-JPY, pares com o Ien a partir de 2020, ao utilizar a estratégia de preço médio. Se você vê que existe uma tendência muito direcional, muito bem marcada no mercado, tome cuidado com a estratégia de preço médio. Tá? Eu gosto, e aí eu já vou dar um spoiler um pouco da minha estratégia para você. Precisei pausar um pouco o vídeo aqui, tá? Ó, já pegou o alvo daquela operação e aqui ele continua se movimentando. Eu gosto da ideia de preço médio, porém, eu gosto de fazer um estudo de volatilidade para entender quanto tempo, na média, o mercado tende a voltar. E aí, não fico na ideia do preço médio infinito, mas sim, eu tenho stop. É possível fazer preço médio com stop loss. Ok? Você ter um limite para dizer, olha, vou fazer, sei lá, 3, 4, 5 adições nessa operação. O peso dessas adições vai ser igual, vai ser maior, vai ser menor. Depois de 20 dias, se o mercado não se resolver e etc., eu encerro a operação. Ou eu vou colocar o stop loss das minhas operações em determinado nível. Você pode fazer o quê? Aqui, por exemplo, ó, vamos imaginar, ó, aqui tem uma compra, aqui uma adição, e mais uma adição, aqui mais uma adição. Imagina só que você pode fazer, cara, faz um estudo e eu vou colocar meu stop loss aqui embaixo. Se o mercado vier até aqui embaixo, então estopa tudo, perde e limita as operações, tá? Nesse caso aqui, exatamente onde eu desenhei, já teria encerrado. E a gente pode observar como, ó, aqui tá uma lição importante para você. O que a gente pode observar? Aqui o mercado estava se comportando de uma maneira. Aqui o mercado estava se comportando de uma maneira. Aqui o comportamento já mudou. A estrutura já mudou. Tá? Então, lateralizado, estratégia de preço médio ganhou dinheiro. Lateralizado, estratégia de preço médio ganhou dinheiro. O mercado começou a esticar um pouco mais as pernas, começou a aumentar um pouco mais o movimento. A estratégia de preço médio já deu uma travada. Isso aparece para a gente aqui, ó. No gráfico, a gente vai observar, o drawdown acabou encerrando a operação, tá? Mas, eventualmente, se você não tiver um critério, uma estratégia, eventualmente você pode ficar preso em uma operação com preço médio contra você. E aí, meu amigo, minha amiga, aí é problema. Tá? Então, aqui nesse caso, ó, o mercado estava lateralizado, subiu, fez falso rompimento e agora começou a entrar em estrutura de baixa. E agora sim, a gente começa a ver um comportamento nesse caso que é diferente do anterior. Então veja bem, o que eu quero dizer para você com esse vídeo é o seguinte: se você quer utilizar uma estratégia de preço médio, por exemplo, te dou algumas dicas, beleza? Primeira dica que eu te dou, cara, estabeleça algum limite. Você não pode, ou melhor, eu não te recomendo, tá, que você faça preço médio infinito, porque aí, eventualmente, você vai tomar um drawdown, você vai perder dinheiro, vai quebrar sua conta, tá? Basta o mercado pegar uma direção e começar a andar e não voltar mais, você vai quebrar sua conta. Ponto final, tá? Então, tenha limites. Seja em tempo, seja em stop loss na tela, seja baseado em rompimento de suporte e resistência, etc. Tenha limites. Segunda coisa,
Importante, para usar preço médio, você tem que colocar o cálculo do preço médio dentro da sua fórmula inicial de operação. Ou seja, não é tipo. O problema do preço médio é quando a pessoa tenta usar preço médio para salvar uma operação que ele deveria ter encerrado. Aí a gente tem um problema, tá? Porque tende a não acabar bem. Ok? E outra coisa, identifique em que situação do mercado você quer utilizar a estratégia de preço médio. Você, idealmente, né, a ideia não é usar preço médio em qualquer situação, em todas as situações do mercado, mas sim você identificar em que cenário que você vai fazer operações, e a partir dessas operações, desse cenário específico, você vai sim utilizar preço médio. Então, ó, falei algumas coisas aqui para você nesse vídeo. Existe uma condição do mercado que favorece estratégia de preço médio. Que condição é essa? Bom, a gente pode ver aqui no gráfico, né? Ó, mercado lateralizado, a estratégia fez muitas operações e ganhou dinheiro. Mercado lateralizado, a estratégia fez muitas operações e ganhou dinheiro. O mercado começou a pegar um pouco mais de direção. O que aconteceu? Bom, tá travado em operações aqui e, cara, enroscou a estratégia. Perceba então, existem condições que são melhores, né, para a estratégia de preço médio. Existem condições que são piores para a estratégia de preço médio. E aí vai de você escolher qual que você quer, tá? Coloque no seu plano de trading, diminua o tamanho de seus lotes, faça o cálculo, né, da sua estratégia, tá? E entendendo que, se você fizer preço médio infinito, eventualmente você vai acabar quebrando a sua conta. Esse exemplo, eu estava pensando em trazer isso aqui para você, porque esse exemplo aqui é muito emblemático, né? A gente consegue observar exatamente a mudança do comportamento do mercado e como que duas situações diferentes do mercado podem favorecer ou prejudicar uma determinada estratégia. Então, lateralizado, ok, maravilha. Lateralizado, ok, maravilha. O mercado pegou tendência, já enroscou a estratégia, já não está mais, né, abrindo operações do mesmo jeito que abria antes e etc. Então, isso é muito importante, tá bom? Espero que você tenha entendido esse vídeo, que tenha feito para você, feito sentido para você. Amanhã nós teremos vídeo novo e nos próximos dias nós teremos o evento Trader do Futuro, onde eu vou te trazer muito conhecimento a respeito do mercado financeiro, organizado para que você entenda quais são os ingredientes que você precisa para conseguir gerar resultado no mercado financeiro. Deixa eu te mostrar mais uma coisa aqui. No final aqui acabou pegando o lucro, né, dessa operação. E aqui a gente pode observar como é que funciona uma curva de crescimento de uma estratégia com 100% de taxa de acerto. Aqui é 100% de taxa de acerto. Por quê? Porque não existe nenhum tipo de gerenciamento nesse caso. Tá? Então a conta começou aqui no dia 1º de janeiro de 2024 com 750 dólares e aqui está com 1.050 dólares nesse breve período. E durante esse tempo existe a estratégia apontando apenas para cima. Tá? Mas aqui a gente precisa entender que existe um elemento importante a ser considerado, que é o preço médio, e a gente precisa entender em qual situação a gente quer estar nesse preço médio. Tá? Mas é possível sim você criar uma estratégia que tenha 100% de taxa de acerto específica durante um tempo. Depois, é claro, vai precisar ajustar isso. Um forte abraço, te vejo no nosso próximo vídeo amanhã para falar do mercado. Fique com Deus, te vejo amanhã. Até mais.